E tratando todo mundo como criminoso, né? O Trump generalizou ali, então todo imigrante que está nos Estados Unidos, sendo legal ou não, deve estar sofrendo os impactos desse discurso de ódio, né? Que o presidente Trump imprimiu ali, não é uma novidade para ninguém, ele já vinha falando isso durante toda a campanha eleitoral, e isso é fruto, né, de um governo fraco do Biden que acabou levando o eleitorado americano a buscar no extremismo a solução para os seus problemas ali na economia. Isso é um reflexo que a gente tem que se preocupar bastante, porque a gente pode viver isso no Brasil. Se um governo democrático ele está fraco, a população, o eleitorado tende, né, as pesquisas mostram, a botar lá qualquer maluco para ver se resolve as coisas. O que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump. Essa política do Trump, né, que já está sendo colocada com alguns analistas aqui no Brasil, que é aquela política do choque e pavor. Além de você fazer um caça às bruxas ali interno, você também já está sinalizando, olha, se você pretende vir para os Estados Unidos ilegalmente, não venha, porque o clima aqui não é para isso. Então tem um recado interno e um recado externo também para tentar conter o que o Trump chama, né, de invasão aos Estados Unidos, de um nivelamento, né, como eu estava contando, de todo mundo no mesmo ali pacote. Tem uma questão muito grave ali nessa, Sakamoto. As pessoas que estão ali não conseguem voltar para os seus países. Né? Elas não têm condições financeiras de voltar. A matéria do Javier mostra isso. Muitas até gostariam de voltar, mas tiveram todas as suas finanças aí nesse trajetório, né, nessa ida para os Estados Unidos, toda esses coiotes, eles foram roubados ali, extorquidos durante todo esse processo de ida para os Estados Unidos. Então, é um drama humano que me chama muita atenção, e aí você que é um especialista aqui, melhor do que eu, Sakamoto, queria até te ouvir, por que os organismos internacionais e outros países não estão comentando, né, esse drama humano que a gente está vendo ocorrer nos Estados Unidos, que não se trata apenas de uma questão de autonomia do país. A gente está vendo ali uma política xenófoba do Trump com relação às pessoas, né? E uma falta de uma visão humanitária também, né? A Andresa está coberta de razão, né? Até dentro dos organismos internacionais, dentro do Alto Comissariado da ONU para Refugiados, né? Dentro do escritório, né? Do representante das Nações Unidas para os Direitos Humanos, do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, entre outras agências, né? Os funcionários estão demonstrando bastante preocupação com relação a crise humanitária que está se instalando na fronteira dos Estados Unidos, né, de um lado, com o México, mas também a outra crise humanitária que está se instalando dentro dos Estados Unidos, a crise de tensão, né, que está se instalando dentro dos Estados Unidos, em cima de populações migrantes que estão sobre a ameaça da lâmina da deportação ou a ameaça de outras punições ou outras penalidades, até porque eu conversei com o pessoal da Acnur que lembrou uma coisa importante. Quando um governo demonstra a retirada de apoio a um grupo migratório, a um grupo étnico, a um grupo social, né, começa a colocar em cima desse grupo o peso de acusações infundadas, né? No caso do Trump, falou, olha, os imigrantes latinos são estupradores, são criminosos, são traficantes, como bem colocou a Andressa, fazendo uma generalização. Quando eles colocam em risco, vou deportar, vou tirar, vou negar a cidadania aos filhos desses imigrantes nascidos em solo americano, e até 22 estados norte-americanos conseguiram na justiça uma suspensão do efeito dessa medida, mas quando tudo isso acontece, a mensagem que ele passa diretamente à população dos Estados Unidos é: esse pessoal não presta, esse pessoal está aqui causando mal, esse pessoal, eles querem o mal. E o que acontece? Grupos extremistas dentro dos Estados Unidos, a partir do momento que recebem essa mensagem por parte do governo, começam a fazer o quê? Começam a fazer justiça por conta própria. E aí a gente tem, infelizmente, uma situação de violência, uma situação em que grupos de extrema-direita, grupos ultraconservadores, grupos neonazistas nos Estados Unidos acabam adotando
um comportamento violento contra esses grupos. Então, às vezes, nem o Estado exatamente vai tão longe, mas ele é completado essa última milha, esse caminho extra, no sentido de espancar, de matar, de perseguir, de estuprar, de violentar, de punir, de roubar propriedade desses grupos, é feita por esses radicais que acabam sentindo-se empoderados por conta das falas xenófobas do governo norte-americano. E a gente agora vai para um rápido intervalo. Oi, Andresa, pode falar. Vamos para o intervalo que eu complemento. Tá ok. Não, ótimo. A gente vai para um rápido intervalo só para o pessoal que acompanha a gente pela TV, pelo satélite. Quem acompanha a gente pela internet pode continuar aqui que a gente não sai. Até mais. E para o pessoal que está na TV, Andresa, você queria complementar? A gente está tratando aqui exatamente essa ordem, toda essa loucura migratória que se estabeleceu pós, né, o Trump assumir o poder? Eu queria complementar isso que você colocou muito bem. Assim, o Trump ele vai instigando as pessoas, né, a atuarem dessa forma. O que a gente viu ocorrer no Brasil, com Jair Bolsonaro, que foi instigando as pessoas que chegaram lá uma tentativa de cometer um golpe de Estado no 8 de janeiro. Ele não estava lá no dia, ele não apareceu, mas o Bolsonaro instigou as pessoas com um discurso de ódio durante 4 anos de governo a tomarem atitudes como aquela. E isso o Trump está fazendo também. Então é muito possível que a gente comece a assistir, e já tem um relato que eu li em algum veículo de uma criança que chegou na escola, ela era latina e ela já foi, um coleguinha já falou, olha, sabia que você vai ser deportado, que você vai ser mandado embora dos Estados Unidos? Então, isso vai atingindo várias camadas da sociedade, esse ódio, né, que ele vai gerando dentro das pessoas, uma hora explode, e a gente vê ali uma guerra civil, né, consequências muito grandes e depois muito difíceis, né, de você conseguir estabelecer nas pessoas um mínimo de civilidade. Então, é algo que acho que você colocou muito bem, que é preciso ser observado. O político, muitas vezes, é uma liderança, né, como o Trump, atua dessa forma, né, para instigar o pior lado das pessoas. É como se elas estivessem assistindo ali nas ruas inimigos, né, toda vez que fica um latino. Não, e isso, na verdade, como a gente viu, isso uma vez semeado, demora muito tempo para depois a gente poder voltar a um estado de normalidade democrática. E agora a gente está voltando para juntar com o pessoal da TV, que estava no comercial. Bem, voltamos. Quem estava acompanhando a gente pela internet agora se junta à audiência da TV, que estava num rápido break. E continuando falando do início do governo Trump, o avião com 158 passageiros deportados pelos Estados Unidos, sendo 88 brasileiros, pousou em Manaus no início da noite de ontem. Mas a aeronave, que tinha como destino Belo Horizonte, no Aeroporto Internacional de Confins, precisou passar por manutenção e a decolagem foi cancelada. O voo, que saiu de Alexandria, nos Estados Unidos, tinha chegada prevista no aeroporto de Confins na sexta-feira, mas depois do problema técnico, a previsão de retomada do trajeto não foi divulgada. Esse é o primeiro voo de deportados com destino ao Brasil desde o endurecimento da postura anti-imigração adotada durante o governo Donald Trump. Andresa, tem se falado muito a respeito desse impacto, né, dessa política para o Brasil. Muitas pessoas falam que, inclusive, mas parte desses deportados já estava tudo fechado antes, tudo acertado durante o governo Biden, que, como a gente até comentou aqui, não, também tinha uma política dura migratória, mas não chegava aos pés, é claro, da política que tem sido adotada por Donald Trump. Mas esse impacto ele está sendo sentido, né, no Brasil, né? Minas Gerais é um estado que tem muitos migrantes, né, que vão tentar a vida, né? Cidades como Governador Valadares até são pontos de saída em massa de pessoas para os Estados Unidos. A gente viu muita gente saindo para tentar a vida, muita gente nos Estados Unidos, muitos brasileiros lá estão legalizados, né, estão com documentação, mas tem muita gente ainda sem documento, tentando a vida, buscando a sorte, e os colegas da imprensa vêm entrevistando esse pessoal que está lá sem documento e estão morrendo de medo, né? Brasileiros estão morrendo de medo. Há alguma coisa na sua avaliação que o governo brasileiro possa vir a fazer para ajudar
esse pessoal, ou o fato de que o Trump colocou isso como medida principal do seu governo, não tem muito o que fazer, é isso mesmo? A questão de Minas ali, né? Um foi, se deu bem, outro foi, se deu bem, e aí começou uma coisa em massa ali, né? Impressionante o que ocorre ali, não só para os Estados Unidos, né? Mas para países da Europa também. A gente vê que tem um fluxo muito grande de pessoas ali. A gente também não vê nenhum tipo de movimento, né, do governo para tentar conter isso. É claro que as pessoas vão embora por umas questões de economia, que não conseguem prosperar no Brasil e acham que indo para os Estados Unidos, indo para algum país da Europa, vão conseguir ter uma vida melhor. O que o governo brasileiro poderia fazer é um pouco complicado, porque o governo brasileiro não tem uma relação com o governo Trump, né? Ali vai ser uma relação muito difícil de distanciamento durante os próximos 4 anos. Mas tentar abrir um canal, né, para que essa política, né, de devolução de quem está lá de forma legal seja feita de uma forma mais humanitária, de uma forma mais em conversas e tal. Esse voo que chegou, o governo brasileiro entende que não faz parte dessa nova leva de pessoas que o Trump está prometendo devolver aí durante o seu governo. Já era um acordo ali que vinha sendo mantido e que elas estão chegando aqui agora. Então, a gente deve assistir muitos episódios, né, de pessoas ainda sendo devolvidas para o Brasil. Agora, tem uma curiosidade, viu, Sakamoto? Muitas dessas pessoas ilegais que estão nos Estados Unidos, se você perguntar em quem elas votariam, elas dizem no Trump. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, fiz, claro, uma pesquisa muito pequenininha em relação a isso, mas tem uma reportagem da BBC, de uma colega nossa, que ela também entrevista pessoas que estão na porta de serem deportadas, estão, né, em todo o checklist ali das medidas do Trump diz que vai devolver, e perguntadas, elas dizem que votariam no Trump. Então, é algo também difícil de compreender. Uma avaliação inicial é que elas já estariam lá, então tem muitos imigrantes, então que eles ficassem, que não chegue mais ninguém para competir com eles. Então, é algo muito do ser humano ali, de enxergar só o seu próprio bem-estar, o seu próprio quadrado, e não o coletivo. Não, e você levantou um ponto importantíssimo, Andressa. Essa formação da opinião política a respeito do presidente Trump, ela é bastante complexa. Muitas vezes a gente, no Brasil, ou mesmo nos Estados Unidos, o pessoal quer encaixar o presidente Trump em um modelo simples, né, maniqueísta, e aí o negócio fica complexo. Que se por um lado os migrantes, eles têm, principalmente latino-americanos, eles têm medo de serem deportados, eles são menos deportados em governos democratas e mais nos governos Trump do que nos governos Trump, e eles têm esse receio. Por outro lado, também tem o fato de que o Trump, ele conseguiu amealhar uma parte significativa do voto latino que estava antes com os democratas, né? Ele traz, através do discurso, muitas vezes conservador, muitas vezes mais conservador em comportamento, né? Conservador, um discurso patriarcal, muitas vezes colocando um homem nessa posição de poder, e isso mexe com famílias que têm uma posição mais conservadora. Então, isso é só um dos muitos elementos que entram nessa configuração. Não estou falando que é só isso, mas para ver como o negócio, e além do que a Andressa mesmo colocou, a questão de estabelecidos e de outsiders, né? Quem está lá, quem está vindo para lá, quem está lá acha que tem direito e quer barrar quem está vindo para lá, exatamente para não criarem problema com quem está lá. Então é muito complexo, realmente muito complexo. E o governo do México